Boa tarde, gente. Vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Utilizei esses dados para o dólar, tá bom? No índice eu nem calculei, gente, que eu estou me especializando aqui em dólar, tá? Dei uma olhada também nas notícias. Fiquei bem atenta aqui na região, geralmente no horário, né, das 9, 10 horas, que é onde saem mais as notícias. Então, tinha bastante aqui para o dólar entre 10, 11 horas até meio-dia. E aí, beleza, sempre espero as notícias saírem, evito, né, ficar posicionado em notícias, tento não esquecer o máximo, porque elas podem causar um impacto, né, no deslocamento do preço e a gente até se assusta e acaba sendo estopado, pulando nossa ordem, então eu presto bastante atenção nisso. Vamos lá, hoje eu fiz a vendinha no dólar, olha só. Foi uma venda ali, pagou uns 5 pontos, tá bom? Deixa eu só pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, foi uma venda rápida e eu vou explicar para vocês o contexto. Tá aqui, ó, a vendinha, fiz uma parcial para diminuir um pouquinho a minha mão, né? E a saidinha aqui por causa do ajuste e também está perto de VWAP, tá? Vamos entender primeiro, vamos lá, aqui. Tirei o print ali do panorama. Aqui é a minha telinha normal do Profit, né, que acabou saindo junto. Galera, vamos lá. Eu tinha uma visão um pouquinho mais compradora para o dólar. Só que eu esperava, né, tudo se alinhar aqui para eu conseguir me posicionar. E aí, de primeiro momento, nós temos. Deixa eu até explicar para vocês como é que eu dividi aqui, ó. Essas três caixinhas, né, VIX, ouro e o T10, né, que é o título americano. Isso daqui são ativos de segurança. No caso do VIX, a gente classifica ele como um ativo de segurança pela questão que através dele a gente consegue perceber a aversão a risco dos players, tá bom? Então, no caso ele mais negativo, eu posso pensar talvez um dólar um pouco mais forte, um dólar um pouco mais fraco, na verdade, e a bolsas no geral um pouco mais positivas. Isso mostra que não estão com tanto medo de tomarem risco, tá bom? Então, o ouro também serve, né, como um ativo de segurança. Normalmente, né, é muito comum o ouro ter essa correlação contrária com o dólar, né? Quando um desce, o outro sobe e vice-versa. Mas tem casos, por exemplo, ontem, vocês, quem acompanhou o dólar viu e o ouro também, o ouro estava muito positivo e o dólar também. Então, entre as questões de inflação, questões de segurança, isso pode pressionar os dois, também acontece. E o título americano também é um ativo de segurança. Então, normalmente, quando eu vejo títulos americanos mais positivos, isso pode pressionar o dólar para cima também. Quando a gente vem, vamos colocar de azul, ó. Quando a gente vem aqui pro lado, essa parte aqui são as minhas moedas, né? Vocês também já conhecem. E eu venho sempre atualizando a tabela, vou sempre arrumando do jeito que eu acho que fica melhor para mim. Então, o DX, né? Cesta de moedas, basicamente me mostra a força do dólar frente às outras moedas. E aqui tem algumas delas. Então, nós temos o euro, né? O euro dentro dessa cesta, ele é o mais forte. Temos JPY, que é o iene, que é uma moeda do Japão. Temos GBP, que é libra esterlina. E coloquei o CAD também aqui, tá bom? Que é o dólar canadense. Esse CAD, gente, ele tem a média ali de 9% de participação dentro dessa cesta, tá bom? O mais forte mesmo, que a gente precisa ter total atenção, são esses três. Mas por ele ter 9, eu acabei deixando ele aqui para começar a observar ele daqui para frente. O real tá aqui, tá vendo? Ó, o USD/BRL. O nosso real ele já entra na caixinha dos emergentes, mas eu também gosto de acompanhar para ver se o dólar está forte ou fraco frente ao real. E na última caixinha aqui também, que vocês também já conhecem, essa daqui, nós temos a caixinha. Peraí, gente, deixa eu só pegar o negócio certo. É isso daqui. Essa caixinha já é uma caixinha de commodities, tá bom? Então aqui a gente consegue ver o WTI, minério de ferro, e Becon, que é uma cesta de commodities. Então por aqui eu vejo se o petróleo está mais forte, se ele pode se tornar um pouco mais inflacionário, pode pressionar o dólar para cima, se ele está normal, que daí tem uma correlação contrária com o dólar, tudo isso eu observo. E aí, nesse caso, no ponto ali da minha entrada, eu vou explicar para vocês. Como eu disse, eu tinha uma visão mais compradora para dólar, porque eu observo, né, os títulos aqui um pouquinho mais positivos, principalmente a referência nossa, que é o T10. Vejo um DX levemente positivo, só que o que me chamou a atenção para eu não ter comprado antes? Eu gostaria de ver o dólar mais forte frente ao euro, né, por essa questão da paridade e também o euro, por ele ser o que tem a maior porcentagem dentro, gente, do DX, que é essa cesta aqui de moedas, eu queria ele mais forte, então eu queria ele acima de 0,30, tá bom? Eu tenho observado com mais atenção o panorama,
Essas porcentagens acima de 30, elas trazem um resultado muito bom, gente, falando em tendência. Então, às vezes, quando a gente quer pegar uma tendência no day trade, basta olhar para esse panorama e começar a olhar a porcentagem de tudo que você tem interesse, ou para índice ou para dólar, quando eles estão acima de 0,30, parece não, né? Na verdade, o preço ele tende a deslocar melhor. Então, isso é uma observação a ser feita todos os dias, tá? De qualquer forma, olha só, o euro ele ficava nesse lenga-lenga, enquanto as outras moedas ganhavam um pouquinho mais de força, ele ficava travando um pouco. No caso, não ganhava força, né? Reparem que desse lado aqui, gente, olha só, é a tabelinha do Profit que vocês já conhecem, né? Então aqui eu deixo os DIs, deixo tudo bonitinho. Eu incluí o que, galera? Coloquei aqui, né, as moedas, tá? O DX eu coloquei aqui, ó, as mesmas, né? Não coloquei todas, mas as mais importantes eu deixei aqui. Porque às vezes eu percebo que pode ter um atraso ou uma diferença na porcentagem aqui do panorama. Então, como eu não sei, né, de que fonte é extraída esses dados para colocar aqui no panorama, eu também gosto de ter mais uma segurança. Então, eu optei por deixar também o DX aqui. Porque quando a gente tem interesse em operar dólar, o dólar ele é muito técnico. Então você precisa entender se essa moeda ela está ganhando força ou não frente a outras moedas importantes, né? E também os juros, né? Essa correlação dos DIs que já tinha aqui na tabelinha, vocês já sabem, elas são muito importantes referente a dólar. Então, é muito comum, gente, a gente ver o DI para um lado e o dólar para o mesmo lado. Isso é muito comum. Tem dias, né? Tem sempre uma exceção que não vai seguir, mas na maioria das vezes vocês vão perceber isso daqui mudando de lado e o dólar também mudando. Hoje mesmo, pela manhã toda, teve momentos que ficou verde, vermelho, meio a meio. Isso vai acontecer direto todos os dias, tá bom? Conseguiram perceber? De primeiro momento, eu queria encontrar um ponto correto ali de compra. Só que esses DIs para baixo aqui, ó, esses DIs caindo já me faz pensar em não comprar o dólar ainda. Então vamos entender por que eu fiz aquela venda, né? Eu tenho outro print que eu tirei aqui para vocês. Olha só, essa é a ferramenta, né? A gente chama de VAP, né? Que é o Volumetric Price lá do Profit Pro, uma ferramenta também de fluxo. Por aqui eu consigo encontrar as regiões de defesa e tudo mais. De uma forma mais objetiva, que eu também já falei para vocês que eu não sou profissional, né, gente, nesse contexto de fluxo, é só um estudo que eu faço diariamente. Essa região aqui do 5456, vou desenhar para vocês. O preço, ele estava trabalhando nessa região, estava trabalhando uma briga, né? Lá no gráfico, no caso. E eu tô vendo o preço aqui. Primeiro o dólar, né? Ele entregou uma compra, depois ele começa a entregar uma venda e o preço fica um pouquinho travado aqui. Bem nessa região do 5456. Por que eu optei em fazer uma venda aí em cima? Eu já tinha até uma visão da onde eu deveria levar esse preço. Reparem que a barra verde, gente, olha só, essa barrinha aqui, tá? Ela ficou bem maior na cor verde, certo? A pontinha dessa barra é vermelha. Isso mostra o quê? Entrou mais negociação de compra nesse nível de preço, tá? Só que, como que eu identifico assim se vale a pena vender ou não? Quando, tá vendo que isso daqui passou de 2K? Nossa, coloquei de azul, nem apareceu. Olha só. Passou de quase 3K a quantidade aqui, tá vendo? Ó, de negociação nesse nível de preço. Olhando isso, eu já consegui, né, entender que isso é o quê? É uma absorção, tá bom? Compradores estão tentando empurrar esse preço, tá vendo? O preço desce até aqui, eles estão tentando empurrar o preço para cima. Só que uma pequena quantia de vendedor aqui, ó, eles conseguem absorver que esse preço não sobe. Então, entendendo isso, né, esse contexto de fluxo, eu acreditei que eu pudesse fazer uma venda e poderia levar até o ajuste e perto de VWAP. Só que vejam que tem essa região aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Olha só, gente, essa região aqui. Essa região que está mais vermelha e tem esse contorno, né, vermelho no fundo, mostra que são regiões onde tiveram maior negociação. Isso pode se tornar uma região de briga, de defesa. Então, a minha ideia era o quê? Eu vendo nesse nível de preço aqui, ó, e levo o preço até mais ou menos por aqui, que já fica perto de VWAP e de ajuste. Era isso, tá? Então, a minha venda foi baseada na ferramenta de fluxo, identificando a fraqueza dos compradores nessa região. Deixa eu só tirar o nome aqui, que às vezes eu coloco, mas
prefiro deixar um pouquinho mais limpo. Olha só. Então, tá aqui, tá vendo, ó? 5456 tá aqui em cima. E essa linha aqui rosa é a região que eu sempre coloco para ficar mais fácil, né? Ó, 5456, tá bom? É essa pontinha aqui, gente. Então, quando eu percebi que eu tinha a paridade de moedas lá frente ao dólar um pouquinho mais forte, porém, os DIs já estavam negativos nessa hora e eu tinha pelo menos um contexto, né, de mercado, falando assim, com base em fluxo, para poder confiar numa venda. Até onde eu aprendi, trades de esses trades de absorção, não assim, não necessariamente que eles vão ditar uma tendência inteira, então às vezes virou aqui, né, e o mercado vai cair o dia inteiro, não necessariamente. É bom até se proteger, dependendo da sua mão, faz a parcial, né, porque podem ser trades curtos, e é muito comum quando o preço chega, a gente, perto dessa região que vocês começam a observar a absorção, ele dá uma pancada com tudo, parece até uma pequena notícia, sabe? Ele dá uma chacoalhada, porque pensa só, imagine, gente, o tanto de gente que está comprando aqui, ó. Deixa eu só trazer para cá. Pensa comigo, o tanto de comprador que está nesse nível de preço aqui, ó, colocando compra o tempo todo. O tempo inteiro aqui, ó, e o preço não sobe. Tudo bem, se eles estão defendendo, tentando mandar o preço para cima e o preço não sobe, o que a gente vai observar? Algum vendedor vai dar uma boletada aqui para romper essa região e conseguir descer. Então é o que acontece. Então eu deixei minha ordem, tá vendo aqui embaixo, ó. Eu só coloquei aqui embaixo e rapidamente ela estourou e já me pegou. Por quê? Porque entra a pancada do vendedor defendendo. Então isso aqui entra como um operacional mais, não chega a ser um scalper, né? Mas entra mais rápido, com base no fluxo. E fui a favor do DI também, no caso, né? Só a paridade de moeda que estava um pouquinho mais positiva, mas por esse contexto eu confiei na venda, tá bom? Como já passou do meu horário, eu já paro por aqui. E aí eu vou fazendo assim, gente, no canal. Quando eu não fizer nada, que não tiver nenhuma operação, em algumas vezes, na verdade, vocês vão perceber que eu vou postar shorts. Em alguns momentos eu meu cachorrinho. Em alguns momentos eu vou postar shorts, em outros momentos eu vou postar na comunidade, falando que eu não fiz nada, né, que não teve operação. E em algumas vezes eu vou gravar também algum vídeo mostrando por que eu não fiz nada, né? Mas eu vou trazendo isso. Então, geralmente, as que eu operar assim, eu tento trazer para explicar para vocês, tá bom? O relatório ficou assim. Fiz só esse trade mesmo, dia de hoje. Fiz a parcial, né? Então, já minha meta do dia já bati. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.